Capítulo 35 Caos no campo de batalha 1. Ao sair do templo, Ulquiorra pegou Leifina e foi direto para o Vale dos Reis. Devido à morte de Isaac e Colton, sua facção agora estava consideravelmente enfraquecida. As coisas poderiam sair do controle dele se ele não restaurasse rapidamente o equilíbrio entre os dois lados opostos. Finalmente chegou a hora. Este era o verdadeiro campo de batalha, não os campos de caça que serviam mais como aperitivos. Uma batalha feroz logo iria estourar. Por essa razão, ele teve que caçar o primeiro dragão fóssil e manter a vantagem de sua facção. Há também outras coisas para cuidar. Para caçar os grifos que habitavam as cordilheiras, foi necessário primeiro criar um exército de gárgulas mortos-vivos. Além dos monstros encontrados na Torre do Crepúsculo, os grifos eram basicamente os monstros mais poderosos neste estágio. Lidar com eles enquanto também tinha que atravessar o terreno montanhoso era simplesmente muito exigente. Enquanto a areia era soprada pelos ventos, Ulquiorra observava a cena do Vale do Alto. Uma área desolada, onde você não gostaria de ficar muito tempo. Senhor, não consigo ver nada. Leifina disse enquanto olhava ao redor. Ela ainda estava usando o manto da Banshee, já que Ulquiorra sempre priorizou sua segurança. Teremos que procurar em outro lugar. Era uma área grande, pois conectava-se aos 3 caminhos de cada lado. Além disso, o Fóssil Dragon não ficava em um local fixo, então não era fácil encontrá-lo imediatamente. O Iriique. A adaga vampírica afundou em uma águia do deserto que tinha voado um pouco perto demais. Transformando-se em um morto-vivo, ele então a fez voar baixo perto dos penhascos do cânion para ativar as gárgulas adormecidas. KRRRK. As gárgulas de aparência feia rapidamente começaram a persegui-la, batendo suas asas escuras de pedra na tentativa de capturar a águia. Embora eles usassem sua magia de petrificação, ela não era tão eficaz porque os mortos-vivos eram naturalmente resistentes à magia de maldição. Usando a águia do deserto como isca, Ulquiorra caçou os gárgulas um por um. Sushi. A criatura de pedra foi cortada em 2, pois Grandia tinha acabado de subir de nível. Seu poder de ataque e nitidez aumentaram consideravelmente, e agora havia uma tênue aura de luz cobrindo a espada. Uma arma que era especialmente poderosa contra criaturas das trevas. Considerando as muitas batalhas que viriam contra os demônios, era uma arma que valia a pena cultivar até o fim. Aterrissando com segurança no chão com o uso de suas botas flutuantes, Ulquiorra ficou em meio a uma pilha de escombros composta de gárgulas quebradas. Leifina, que estava observando de lado, perguntou curiosa. Ainda é possível ressuscitá-los como mortos-vivos? Isso depende da habilidade do necromante. Se o cadáver tivesse sido mutilado a ponto de ficar quase irreconhecível, suas estatísticas seriam prejudicadas por isso. Se ao menos ele pudesse combinar partes de diferentes monstros para criar um ser parecido com Frankenstein. Embora seja uma habilidade poderosa, temo que a reputação do Senhor sofra como resultado disso. Você não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, o continente ETH estava há muito tempo envolto em caos. Um lugar onde as pessoas venderiam suas almas aos reis demônios, e seu semelhante não era confiável. Em tal situação, uma coisa como reputação era basicamente inútil. A única exceção eram certas classes, como um santo. Após invocar de forma reversa a águia do deserto que estava começando a virar pedra, Ulquiorra continuou avançando. Ulquiorra da facção vermelha matou o dragão fóssil. 10 moedas de cobre são concedidas a cada jogador da sua facção. A regeneração de saúde e mana é aumentada em 15% pelas próximas 24 horas. A morte de um dragão fóssil resultaria em uma mensagem de sistema para todo o estágio. A tempestade de areia que antes estava furiosa, também se acalmou. Olhando para as 3 moedas de ouro que apareceram em sua mão direita, Ulquiorra finalmente exalou. Não foi nada fácil. Normalmente você teria que reunir uma equipe de 300 só para caçar um monstro épico como esse. Ele podia invocar os soldados de areia empunhando lanças, assim como seu sopro de dragão, que era muito mortal. Seu segredo por trás desse sucesso era o anel antigo que ele havia adquirido do chefe Naga. Ele lhe dava a habilidade de se teletransportar 100 metros em qualquer direção, ignorando todos os obstáculos em seu caminho. Era absolutamente necessário para desviar do sopro de fogo do dragão, que tinha a capacidade adicional de atordoá-lo, e depois ele sofreria nas mãos dos lanceiros de areia. Ainda assim, por ele ter confiado tanto nisso, seu mana estava extremamente baixo agora. Por ele ter trocado recentemente para a classe Necromante, suas estatísticas não estavam distribuídos idealmente e ele não tinha mana suficiente para utilizar completamente todos os seus itens.
Preciso descansar. Havia um oásis localizado não muito longe dele. Quando Uyuk começou a andar em sua direção, uma pequena criatura levantou a cabeça de um buraco na areia. Era um filhote de raposa do deserto. Senhor, isso é. Não se preocupe, não é perigoso. As raposas do deserto eram criaturas muito tímidas e raramente atacavam, a menos que fossem provocadas. Enquanto Uyuk soprava seu chifre de bode dourado, a jovem raposa do deserto se aproximou cautelosamente, com suas longas orelhas se contraindo. O som mágico que atraiu as cabras douradas também pareceu interessá-lo. Os olhos de Leifina brilharam ao ver sua aparência fofa. Você vai domá-lo? Sim. Raposas do deserto renderiam uma bela grana no continente ETH. Elas eram o animal de estimação preferido entre as mulheres aristocráticas, então definitivamente valia a pena capturar. Você parece ter jeito com animais. Eu só pratiquei um pouco. Embora tenha pesquisado bastante sobre tudo o que havia para saber sobre como domar dragões, ele naturalmente adquiriu algumas habilidades de doma. O mais importante era construir um relacionamento com ele. A domesticação falharia facilmente se ele tentasse comandá-la sem primeiro tentar entendê-la. Uyuk pensou no passado enquanto acariciava calmamente o pelo da raposa. Havia uma mulher que arriscou sua vida quando se tratou de domar. Treinador de monstros, Choi Keun. Ela acidentalmente pegou um Jabberwock na floresta primordial e recebeu a classe treinadora de monstros ao chegar ao continente ETH. Mais tarde, enquanto tentava domar inúmeros tipos de monstros, ela até conseguiu promover sua classe para o segundo nível. Embora fosse uma classe única, não era uma classe na qual o Uyuk estava interessado. Era simplesmente absurdo pensar que ele poderia desafiar os deuses confiando em monstros que ele havia domesticado. Sem mencionar que agora que ele era um necromante, seria muito difícil se tornar um treinador de monstros, a menos que ele dedicasse inúmeras horas a isso. Os requisitos para obter a segunda classe eram muito mais exigentes do que os do primeiro. Era muito mais difícil do que simplesmente completar uma missão fácil ou falar com um instrutor. Posso abraçá-lo? Claro. Leifina cuidadosamente colocou os braços em volta da jovem raposa. Um olhar de amor maternal encheu seu rosto. Não se apegue muito a ele, pois eventualmente o venderemos. Mas ainda não precisamos dar um nome a isso. Ela realmente tinha razão em dizer que nomeá-lo seria útil quando ele tivesse que dar ordens. Pensando nisso por um momento, o Uyuk finalmente decidiu. Vamos chamá-lo de Ari. Ari. No meu país é isso que chamamos de raposa de 9 caudas. Ele vagamente se lembrava de que era de algum tipo de jogo que ele tinha jogado. Enquanto ele se dirigia para o oásis, o Uyuk pensou naqueles dias de estudante universitário todos aqueles anos atrás. Merda. Sentado sobre os escombros de um golem de bronze, Nasang-un soltou um suspiro. Nada deu certo desde o desaparecimento de Li Shu. Se ao menos ele não o tivesse enviado. Considerando quanto tempo havia se passado, ele certamente já estava morto. Ele não sabia quem era Shun Uyuk, mas seu nome ressoava inúmeras vezes. Uma coisa era obter o primeiro sangue devido a uma invasão precoce do lado inimigo, mas outra bem diferente era caçar um dragão fóssil. Estamos em desvantagem agora. Embora nunca tivesse visto um dragão fóssil, só pelo nome ele podia facilmente adivinhar que era um monstro poderoso. Sem dúvida ele foi encontrado no centro do mapa. A ideia de perder para outro jogador deixou Nasang-un inquieto. Mantenha a calma, você precisa manter a calma. Em um campo de batalha tão agitado, ninguém seria capaz de sobreviver se seu julgamento estivesse prejudicado. Primeiro, ele tinha que reunir suas forças que estavam dispersas. Depois disso, ainda não seria tarde demais para bolar um plano adequado. Pensando no treinamento duro que ele havia passado nas forças especiais, Nasang-un conseguiu manter o foco. Chefe. Grandes notícias. Um homem magro, de meia idade, correu em sua direção gritando animadamente. O que é? Nós avistamos um navio fantasma. Navio fantasma? Nasang-un não conseguiu deixar de ficar intrigado. Embora tivessem encontrado vários daqueles estranhos pássaros de bronze, eles nunca tinham visto um navio aqui no lago Stymphalion. Leve-me lá. Sua curiosidade havia sido aguçada. De onde exatamente veio aquele navio fantasma e como ele poderia obtê-lo? Pode haver algum tesouro escondido lá dentro também. Em tal mundo de jogo, basicamente tudo era possível. Como ele tinha que capitalizar em qualquer oportunidade que surgisse em seu caminho, Nasang-un rapidamente fez seu caminho para a margem do lago. Pung pung.
Ele chegou a tempo de ver o navio usando seus canhões para bombardear suas tropas. Oh meu Deus! Ele inconscientemente deu um passo para trás ao notar a enorme diferença de força entre os dois lados. Seu acampamento base tinha sido basicamente arrasado, e seus homens já estavam, em sua maioria, mortos. O que devo fazer? Diante de um cenário tão infernal, Nasang-un não pôde deixar de se preocupar. Claramente recuar era a atitude certa, mas ele queria pelo menos saber quem era que ele estava enfrentando. Dessa forma, ele poderia pelo menos inventar algumas contramedidas para a próxima vez que se encontrassem. Capitão, vamos escapar o mais rápido possível. Um cara ao lado dele exclamou nervosamente. Vamos esperar um pouco. A tripulação do navio fantasma desembarcou na ilha. Escondido atrás de algumas pedras, Nasang-un agarrou firmemente a pedra do retorno em sua mão. Com isso eu sempre posso escapar. Eles não eram tão caros, custavam apenas uma moeda de prata e podiam ser comprados sem limites no supermercado da fortaleza. A única questão era o momento de usá-lo e quanto risco ele estava disposto a correr. Provavelmente é algum tipo de monstro. Eles devem ser mais numerosos que seus homens, já que foram os primeiros a lutar. Nasang-un engoliu em seco enquanto olhava para o veleiro coberto por uma névoa negra. Logo, formas pretas começaram a aparecer quando os canhões pararam de disparar. Tubuque! Tubuque! O batedor do Nasang-un ficou pálido ao conseguir ver melhor seus oponentes. Não tenha medo, você só precisa ir ver o que está acontecendo. Ah, ok. Nasang-un não conseguiu evitar suspirar enquanto olhava para o homem que não conseguia manter a calma. Esse subordinado era realmente lixo. Era o resultado de aceitar qualquer um, já que ele precisava repor sua tropa depois de tantas perdas. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Houve tantas situações inesperadas que ele sempre pôde usar escudos de carne extras. Para manter sua força central, alguns sacrifícios na linha de frente eram necessários. A habilidade de pesar o valor da vida das pessoas e enviar subordinados para a morte era uma das partes mais importantes de ser um líder. A pessoa que lhe ensinou isso foi Li Shuwu. Ele insistiu que todos tinham seu próprio papel a desempenhar, e ele não poderia concordar mais com ele. Foi isso que o levou a se tornar um líder da Coroa de Prata, bem como o comandante em chefe da facção azul. Eu deveria usá-lo como bucha de canhão. Um homem que se assustava facilmente e não tinha nenhuma capacidade de luta excepcional. Exatamente o candidato certo para tal situação. Ele provavelmente também não escolherá escapar. Atualmente, a filha do homem estava sendo apreciada por alguns de seus subordinados na fortaleza. O mesmo era verdade para qualquer mulher em sua aliança. Todos tinham seu próprio papel a desempenhar, e qualquer desobediência não era tolerada, pois poderia levar à desarmonia. Nasang-un lambeu os lábios ao se lembrar de sua pele macia e dos gemidos dolorosos. Quando ele estava prestes a instruir o homem a ir em frente e explorar. Puk! O coração de Nasang-ryun foi perfurado por trás. Kuruk! Tudo aconteceu rápido demais, pois ele caiu no chão, com sangue escorrendo de sua boca. Shun Woo-yuk da Red Faction derrotou o comandante inimigo. Uma mensagem do sistema foi transmitida na mente de todos. Uma surpresa agradável para os do time vermelho e uma novidade assustadora para os do lado azul. O de DDK. O outro homem rapidamente usou sua pedra de retorno. Ele sabia que não havia mais sentido em ficar por ali agora que Nasang-ryun estava morto. Ele fugiu exatamente como eu esperava. Woo-yuk removeu Grandia do cadáver de Nasang-ryun. Ele precisava deixar um vivo para espalhar a notícia sobre a facilidade com que ele havia matado Nasang-ryun. Se antes mesmo de lutar seu oponente estava cheio de medo, a batalha já estava meio ganha. Eles provavelmente não voltarão aqui tão cedo. Ao bloquear o caminho central, seria difícil para o outro lado fazer qualquer progresso. Enquanto liderava seu exército de mortos-vivos para a torre de guarda do outro lado, Woo-yuk pensou nos feitos passados de Nasang-ryun. Ele era realmente perigoso. Por ter sido treinado nas forças especiais, sua habilidade de comandar seus homens era excelente. Quando pareados com Li Shuwu, que era um excelente estrategista, os dois eram inimigos formidáveis. Escapar com uma pedra de retorno, ele poderia voltar com reforços. O momento mais notável foi aquela batalha na Floresta da Névoa Azul. Esses dois, junto com Jang Taezuki, lideraram um grupo para o interior do território adversário, causando caos atrás das linhas inimigas. Uma pessoa que certamente lhe traria problemas se ele ficasse sozinho. Senhor, quanto tempo você planeja ficar aqui?
Cerca de 1 ou 2 dias. Para progredir no Grimório de Nacron, ele teve que investir pelo menos esse tempo. Quando Ulk capturou a torre inimiga, um anúncio do sistema soou novamente. Shun Ulk, da facção vermelha, ocupou uma torre de guarda inimiga. A torre de guarda não pode mudar de mãos na próxima hora. Isso deve ser suficiente. Não havia necessidade de entrar no pântano do lado oposto e se envolver em uma matança imprudente. Ele sempre poderia intervir se seu lado estivesse em desvantagem, mas seria mais difícil deter sua própria aliança se eles ganhassem muito ímpeto. Depois de atribuir seus 2 pontos de liderança recém-obtidos ao chamado às armas e ao comando, o Ulk invocou Tritão. Vá pescar peixes suficientes para 3 pessoas. Aspas. Desta vez, ele nem sequer recebeu uma vara de pescar e teve que pular no lago enquanto controlava seu temperamento.